Olá, bem-vindos de volta a mais um estudo sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, aqui no canal Espiritismo Estudos para a Vida. Nós continuamos a estudar o 17º capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem o título Sede Perfeitos. Agora nos concentraremos, ainda dentro das instruções dos Espíritos, no subitem 10 do capítulo 17, composto por 6 parágrafos com a instrução de um espírito protetor em 1863. O título desse subitem é O Homem no Mundo. Portanto, nós podemos resumir o item dizendo que essa instrução ensina o modo de vivermos aqui na Terra, sendo felizes e conquistando a felicidade que podemos ter enquanto estamos aqui encarnados, sempre aproveitando esse caminho para nos aproximarmos de Deus. O homem no mundo vive as coisas terrenas e usa essas coisas terrenas para se aproximar de Deus o tempo todo. Então esse item apresentará 6 passos para fazermos isso. Primeiro, a purificação do nosso sentimento. Segundo passo, experimentar as coisas materiais com esse sentimento puro. Terceiro passo, conviver bem com todas as pessoas. Quarto passo, ser virtuoso. O quinto, buscar a perfeição. E o sexto, amar. Cada um desses passos em cada um dos parágrafos que trarão essa reflexão para nós de como viver bem aqui na Terra, aproveitando a nossa encarnação. Lembrando um pouquinho daquele nosso aspecto de continuidade do texto, uma possível leitura da continuidade, entre os itens que nós temos do Evangelho segundo o Espiritismo, vamos considerar que anteriormente aprendemos sobre o cumprimento do dever, nesse capítulo, aprendemos o que é a virtude e depois aprendemos como desenvolvê-la, inclusive nas relações sociais. Agora, aprenderemos um pouco melhor sobre o modo de fazermos isso, esse desenvolvimento de virtude, estando encarnados aqui na Terra e em contato com as circunstâncias que o mundo nos oferece. Inclusive, uma dessas circunstâncias, que é abordada no texto, é o prazer. Como nós podemos estar em contato com as coisas que nos dão prazer e ainda assim desenvolver virtude. Muito bem, então vamos ao primeiro parágrafo do texto, O Homem no Mundo, esse texto de 6 parágrafos, como nós já o dissemos. Um sentimento de piedade deve sempre animar o coração dos que se reúnem sob as vistas do Senhor e imploram as assistências dos bons espíritos. Purificai, pois, os vossos corações. Não consintais que neles demore qualquer pensamento mundano ou fútil. Elevai o vosso espírito àqueles por quem chamais, a fim de que, encontrando em vós as necessárias disposições, possam lançar em profusão a semente que é preciso germine em vossas almas e dê frutos de caridade e justiça. Então, aqui nesse primeiro parágrafo, nós temos a primeira orientação, que devemos desenvolver um sentimento de piedade. Lembrando sempre que essa palavra piedade, ela é relacionada com frequência ao nosso relacionamento com o nosso próximo. Um sentimento de compaixão, pelo próximo, pelo seu sofrimento, misericórdia, dó, algo do tipo assim. A piedade tem para nós hoje mais essa conotação. No entanto, essa palavra piedade tem um outro significado. Ela significa devoção pelas coisas religiosas. Ela é uma virtude que permite render culto a Deus, o culto que lhe é devido. Então, agora quando a gente lê aqui no primeiro parágrafo, que um sentimento de piedade deve sempre animar o coração daqueles que se reúnem sob as vistas do Senhor, a gente entende que esse sentimento ele tem para nós um dever duplo, um dever sim de compaixão pelo próximo, mas ao mesmo tempo um dever de devoção
a Deus. E o item se inicia justamente nos incentivando, nos orientando a desenvolver esse sentimento. Logo na sequência, o parágrafo nos orienta, né, sobre como vai viver bem o homem no mundo, mas não é qualquer homem ao qual o item se dirige. O item se dirige a esses que se reúnem sob as vistas do Senhor. Isso é, aqueles que obedecem a Deus, aqueles que procuram se aproximar do Pai Celestial. Não é qualquer homem. Aqueles que consideram a lei de Deus como uma lei vigente no nosso mundo, né? Então, com todo respeito aos ímpios, né, aqueles que não têm esse sentimento, o parágrafo começa dizendo que se nós ainda não temos esse sentimento de piedade, para viver bem no mundo, a nossa primeira tarefa é fazer isso, é desenvolver esse sentimento de piedade. Como fazer isso? A sequência do texto diz que nós temos que purificar os nossos corações para que a gente possa, então, de fato, viver dessa forma e recebendo, inclusive, a assistência dos bons espíritos a quem nós frequentemente recorremos, principalmente nós espíritas, né? Então, o modo de purificar o coração é não deixar se demore nele qualquer pensamento mundano ou qualquer pensamento fútil. Então, nós temos, né, com frequência aqui na Terra, esses pensamentos mundanos, esses pensamentos fúteis, pensamentos que se colocam entre nós e o nosso próximo, entre a prática do amor, da caridade, e esses pensamentos que são fúteis, né? Que não têm importância, que são enganadores, que não têm valor, que são insignificantes e para os quais nós temos que ter uma certa atenção para que a gente não fique muito tempo tendo esses pensamentos. Então essa tarefa é uma tarefa de elevação do espírito ao encontro daqueles por quem nós chamamos para nos ajudar, que são esses espíritos superiores que estão sendo colocados assim. E é assim que esses espíritos superiores, esses espíritos protetores, encontrarão em nós as condições necessárias para nos ajudar. Interessante a gente notar, né, que quem escreve o texto é um espírito que se denomina como um espírito protetor. Então ele fala aqui com conhecimento de causa, né, quando nos pede, né, elevai o vosso espírito àqueles por quem chamais. Quem são esses por quem nós chamamos? Os bons espíritos, né? Os bons espíritos que nós chamamos e aos quais imploramos ajuda, assistência. Então, primeiro parágrafo aqui com essa missão de nos elevarmos sempre a esses espíritos para que a gente abra, né, os canais necessários para que eles possam nos ajudar. O resultado disso são os frutos, né, de caridade e justiça. Quando a gente abre então o coração para esses espíritos, a gente recebe, além do auxílio deles, a condição necessária para que estejamos no caminho de produzir caridade, produzir justiça, enquanto vivemos aqui na Terra. E acho que esse primeiro parágrafo é um parágrafo de introdução muito poderoso, né? A gente se relaciona bem aqui já com Deus, estando vivendo mesmo no mundo, né? Vivendo aqui na Terra. Nos relacionamos bem com Deus dessa forma, com nossos anjos protetores e com o próximo. Então esse parágrafo apresenta assim o resumo, né? A introdução daquilo que o texto vai desenvolver, mas o resumo da missão dos homens no mundo. Elevação de espírito pela purificação do pensamento e do sentimento, cultivo da piedade, frutificando sempre em caridade e justiça. Então aqui o primeiro ponto, né, da boa vivência no mundo. Purificar o sentimento com a piedade. É assim que a gente vai ter bons resultados aqui na Terra. Vamos para o nosso segundo parágrafo.
Não julgueis, todavia, que exortando-vos, incentivando, incessantemente a prece e a evocação mental, pretendamos vivais uma vida mística que vos conserve fora das leis da sociedade onde estáis condenado a viver. Não vivei com os homens da vossa época, perdão, aqui a entonação tem que ser diferente, A gente tem um ponto e vírgula aqui. Não. Vivei com os homens da vossa época como devem viver os homens. Sacrificai as necessidades, mesmo as frivolidades do dia, mas sacrificai com um sentimento de pureza que as possa santificar. Então aqui a gente tem essa orientação de que o primeiro parágrafo disse que a gente precisa melhorar, purificar o nosso sentimento, o nosso pensamento. E aqui é o completar dessa ideia, o modo de fazer isso é estando sempre em prece, sempre em uma evocação mental, sempre estamos convocando, pedindo, chamando Deus, chamando os espíritos amigos para nos ajudar. Então isso é um estado de prece quase que permanente, Apesar disso, diz esse espírito protetor, que nós não devemos viver aqui uma vida mística, que nós não devemos nos conservar fora das leis da sociedade onde vivemos. Não é isso. A gente deve viver como os homens da nossa época. Mas a gente deve sacrificar, como diz aqui o texto, essas pequenas coisas do nosso dia a dia, as frivolidades, a gente deve sacrificá-las, vivê-las, mas ter por elas um sentimento de pureza. Então, a gente vive na carne, a gente não pode esquecer disso. Portanto, é preciso viver a vida dos homens, até mesmo nas pequenas frivolidades, pequenas coisas do dia a dia, os nossos pequenos prazeres. É isso que o texto se volta aqui, é isso que ele está tentando nos dizer. Nós não estamos impedidos de viver uma vida aqui na Terra que nos traga prazer, que nos traga alegria. Podemos vivenciar esses prazeres, mas viver essas coisas próprias da matéria, que são às vezes uma alimentação, descanso, os nossos pequenos hobbies, viver isso de modo puro, sem exagero, sem prejudicar alguém para desfrutar disso, sem egoísmo, sem orgulho. Esse é o modo puro da vivência das pequenas frivolidades aqui na Terra. Então esse parágrafo explica que o modo de viver em sublimidade não significa deixar de viver as circunstâncias e as coisas que o mundo terreno nos oferece. Viver a vida na Terra com um sentimento puro. Então, esse é o segundo parágrafo, o segundo passo que o texto está trazendo e está orientando como complemento ali da primeira parte que nós acabamos de estudar. Terceiro parágrafo. Sois chamados a estar em contato com espíritos de natureza diferentes, de caracteres opostos. Não choqueis a nenhum daqueles com quem estiverdes. Sede joviais, sede ditosos, mas seja a vossa jovialidade a que provém de uma consciência limpa. Seja a vossa ventura a do herdeiro do céu, que conta os dias que faltam para entrar na posse da sua herança. Então, se o parágrafo anterior tinha aquela característica de falar da nossa relação com as coisas do mundo, da nossa relação com os pequenos prazeres, com aquilo que está ao nosso redor, com as frivolidades mesmo do nosso dia a dia, esse terceiro parágrafo tem um foco mais colocado na nossa relação direta com as outras pessoas, Nós estamos em contato com pessoas, com espíritos de naturezas diferentes o tempo todo, de caracteres opostos. Uns são alegres, joviais, outros já são um pouco mais irritadiços, outras pessoas são mais carismáticas, outras são um tanto quanto introvertidas. Nós estamos em contato com todos esses, Qual que é a nossa missão durante
esse contato, não chocar ninguém. Ser feliz. Não precisamos nos tornar excêntricos porque somos espíritas, porque somos pessoas temente a Deus. Devemos ser pessoas agradáveis à convivência de todos. Ser jovial é ser contente, é ser alegre. E ser assim porque nós temos a consciência limpa. Isso muda tudo. Não ter a consciência pesada em buscar qualquer recurso para satisfazer o corpo deixa a nossa consciência limpa. Não prejudicar as outras pessoas porque queremos nos satisfazer aqui na Terra deixa a consciência limpa. Não impor ao outro o nosso modo de vida também deixa a nossa consciência limpa e melhora a relação com os outros, melhora a nossa alegria, a nossa felicidade. Sentimentos que vêm de nossa atitude de reconhecer que somos diferentes de todos os outros, que somos herdeiros do céu e que não somos senhores da terra. Isso é muito interessante da gente pensar e está aqui nas entrelinhas do parágrafo, né? Nós somos herdeiros das coisas divinas e não somos senhores aqui da terra. E é assim que a gente vai aprendendo a ser feliz aqui na terra com os recursos daqui, com as relações pessoais daqui, desenvolvendo assim essa capacidade, né, de reconhecermos o ambiente em que nós vivemos e de colocarmos algo de nós aqui na Terra, elevando o nosso pensamento, sendo honestos, sendo probos, esperando assim, com essa nossa conduta de bom relacionamento com todas as pessoas, com a consciência limpa, a recompensa maior, que é a recompensa que virá no reino dos céus, mas já desfrutando de um bem-estar aqui na Terra. Então, esse parágrafo nos apresenta o modo de sermos alegres, de sermos agradáveis no nosso relacionamento com os outros e, portanto, o resumo dele é isso, né? O homem no mundo vive o seu bem-estar, o homem no mundo relaciona-se bem com todas as pessoas. Esse é o homem feliz aqui na Terra. Parágrafo 4. Não consiste a virtude, não é virtude, né? Assumirmos severo e lúgubre aspecto, em repelirdes os prazeres que as vossas condições humanas vos permitem. De novo aqui a condição dos prazeres, né? Basta reporteis todos os atos da vossa vida ao Criador que vô-la deu. Basta que quando começardes ou acabardes uma obra, eleveis o pensamento a esse Criador e lhe peçais no arrobo da alma ou a sua proteção para que obtenhais êxito, ou a bênção para ela se a concluístes. Em tudo o que fizerdes, remontai a fonte de todas as coisas, para que nenhuma de vossas ações deixe de ser purificada e santificada pela lembrança de Deus. Esse é um belíssimo parágrafo porque ele vem complementando as informações, as instruções do parágrafo anterior, em seu início, dizendo, olha, para ser virtuoso na Terra não é preciso a gente ser rude, nem termos um aspecto lúgubre, um aspecto triste, simplesmente porque a gente não precisa abrir mão daquilo que a Terra nos oferece, dos prazeres que ela nos dá. O ponto central do texto é esse. O homem no mundo vive bem com as coisas do mundo, vive bem com as outras pessoas, sendo elas como são, sendo ele mesmo como ele é. O ponto central do texto é esse, né? O ponto central desse texto, a ideia central da instrução é essa. E o que vem na sequência para as nossas atitudes, ainda completando essa ideia, né? Que é esse grifo que a gente está destacando aqui agora. Essa é a ideia central. A gente vive no mundo com as coisas que ele nos dá, com as experiências que ele nos oferece, com tudo aquilo que a gente pode usar, nos relacionando bem com o próximo e reportando todos os nossos atos a Deus. Ou seja, contar a Deus o tempo todo tudo aquilo que nós fazemos, pedindo a sua bênção para aquilo que a gente vai fazer, ou para aquilo que a gente está fazendo, a bênção de Deus para essa tarefa, pedindo que Deus nos traga, né, essa proteção para quando a gente começa uma tarefa,
E a bênção dele para quando a gente termina. Vou começar uma tarefa, peço a proteção. Quando terminei, agradeço a Deus pedindo a sua bênção para esses resultados. E esse tipo de atitude tem uma consequência considerável para a gente. Se for uma má tarefa que eu estou começando, né? Se eu for discutir com uma pessoa, estiver planejando uma discussão, acontece, a pessoa às vezes tem uma atitude ou alguém nos diz que fulano disse algo e a gente já começa a pensar no modo que a gente vai responder para aquela pessoa, né? Que a gente nem sabe se disse mesmo, mas a gente já começa a pensar na forma de responder a ela. Será que se a gente pedir a bênção de Deus para a execução dessa tarefa, a proteção de Deus para responder para aquela pessoa do modo severo e rude como a gente está planejando, será que a gente vai ter coragem de continuar a planejar? Né? A nossa coragem em continuar o planejamento já vai diminuir. Imagine então a conclusão, né, dessa tarefa que talvez não seja uma boa tarefa. Então, se a gente fizer isso o tempo todo, se nós reportarmos a Deus as nossas atitudes, pensamentos e sentimentos, talvez a gente nem comece as más tarefas e a gente comece a viver melhor aqui no mundo. A gente vai ter coragem de agradecer a Deus se a gente concluir uma má tarefa e pedir a Ele as bênçãos para o resultado daquilo? Talvez, ao invés disso, a gente procure a reparação, né? A gente já esteja no caminho da reparação. Então, essa questão de reportar tudo a Deus é uma bela atitude, né? É um belo costume para os nossos dia a dia, para o nosso dia a dia. Remontar a fonte de todas as coisas para que nenhuma de nossas ações deixe de ser purificada. Por isso que as nossas ações serão purificadas e santificadas, porque a gente vai estar lembrando de Deus o tempo todo, lembrando de suas leis e daquilo que Ele nos orienta a fazer. Então esse parágrafo ensina o caminho da virtude enquanto estamos aqui na Terra. É o nosso quinto passo, né? Sermos virtuosos. Para sermos virtuosos, a lembrança constante de Deus ajuda muito. Vamos ao quinto parágrafo, penúltimo parágrafo. A perfeição está toda, como disse o Cristo, na prática da caridade absoluta. Os deveres da caridade alcançam todas as posições sociais, desde o menor até o maior. Nenhuma caridade teria a praticar o homem que vivesse isolado, né? Afastado dos outros. Unicamente no contato com os seus semelhantes, nas lutas mais árduas, é que ele encontra ensejo de praticá-la. Aquele, pois, que se isola, priva-se voluntariamente do mais poderoso meio de aperfeiçoar-se. Não tendo de pensar senão em si, sua vida é a de um egoísta. Então, nesse quinto parágrafo, aparece a caridade como aqui o elemento final da instrução, né? A perfeição está toda na prática da caridade absoluta. Vejamos, né? A perfeição é a prática da caridade absoluta. Então, nós temos que praticar a caridade ao nosso alcance, ao alcance de espíritos imperfeitos, para que quando formos plenamente caridosos, tenhamos como consequência a perfeição. Assim era Jesus, espírito que fazia caridade o tempo todo, e por isso ele era um espírito perfeito, por ter alcançado essa condição de prática permanente da caridade. Então é a caridade que nos leva à perfeição. Repetindo, quando formos plenamente caridosos, seremos perfeitos. Enquanto temos aqui alguns pontos de caridade que nós já conseguimos praticar, nós vamos devagarzinho desenvolvendo isso, nós vamos aos poucos progredindo nessa área. E para que a gente faça isso, a gente não pode estar isolado das outras pessoas, senão a única caridade que a gente conseguiria fazer seria a caridade a nós mesmos. Em tese, porque estando isolados dos outros e não fazendo a caridade para os outros, dificilmente cumprimos com esse objetivo do nosso próprio progresso em contato com as outras pessoas, em sociedade. Por isso deixamos de fazer assim a caridade por nós mesmos, né? Não estando em contato com as outras pessoas. Então, isolado, é difícil a gente cumprir com todos os quesitos da caridade. Por isso que a gente não deve ser excêntrico, por isso não devemos desejar o afastamento, inclusive das pessoas que são de difícil convivência. Se a gente conseguir
elevar a nossa caridade a esse nível de relação, a gente então consegue progredir um pouquinho mais na caridade bem feita, na caridade sublimada, né? Nos afastando dessas pessoas, estamos nos afastando também das oportunidades de exercermos a caridade e de nos aperfeiçoarmos. Então esse quinto e penúltimo parágrafo explica a perfeição a partir da caridade e conclui, né, esse pensamento com a ideia de que para fazer a caridade e se tornar perfeito é preciso conviver. Então aqui o parágrafo nos ensina o caminho da perfeição, que é a caridade. Se o parágrafo anterior falava em virtude, esse parágrafo fala em perfeição e em caridade, como caminhos da boa vivência do homem aqui na Terra. Então vamos encerrar o texto, o último parágrafo, sexto, né, e último parágrafo, que é um parágrafo de conclusão, né, desse texto. Não imagineis, portanto, que para viverdes em comunicação constante conosco, para viverdes sob as vistas do Senhor, seja preciso vos silicieis e cobrais de cinzas. O cilício era um instrumento de autotortura, né, da Idade Média, um instrumento usado muitas vezes por religiosos, que consistia em uma tira de couro que tinha algumas pontas e era apertada em algumas partes do corpo, como a coxa, por exemplo, né, como a perna. Colocava-se ali o cilício como modo de autoflagelação, né, como modo de autotortura, como se fosse uma pena que purificasse a pessoa. Então, para vivermos sob as vistas de Deus, não é preciso fazermos isso e nos cobrirmos de tristeza, de cinzas, né? Não. Ainda uma vez vos dizemos: ditosos sede segundo as necessidades da humanidade, mas que jamais na vossa felicidade entre um pensamento ou um ato que o possa ofender a Deus, né? Ou fazer-se velho o semblante dos que vos amam e dirigem, dos nossos anjos protetores, dos espíritos que nos guiam, né? Que nenhum de nossos atos faça com que o semblante deles se entristeça. Deus é amor, e aqueles que amam santamente, Ele os abençoa. Um espírito protetor, Bordeaux, 1863. Então, um parágrafo de conclusão, de resumo de tudo que foi dito anteriormente, e nenhum resumo das virtudes, da perfeição, da boa convivência é melhor do que o amor. O resumo final é o amor. Aqueles que amam são abençoados, são amados por Deus. Então aqui a conclusão com o sentimento por excelência, como nós vemos aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, né? O amor. Parágrafo de conclusão, portanto, que ensina que as bênçãos de Deus recaem sobre os homens que, estando no mundo, amam santamente e amam de modo puro. Então, o último passo da boa vida no mundo é amar. Vamos relembrar os 6 passos? Purificar o sentimento na piedade, experimentar as coisas materiais com sentimento puro, conviver bem com todas as pessoas, ser virtuoso, buscar a perfeição, enfim, tudo isso consiste em amar. Então essa instrução do Espírito Superior nos leva aqui a repensar profundamente o nosso modo de viver aqui na Terra, o nosso modo de considerar a existência terrena. Ele nos faz lembrar que somos filhos de Deus, que podemos ser felizes aqui sublimando as circunstâncias terrenas em bons e puros sentimentos, e assim aproveitando-as melhor, refinando as nossas relações através da caridade, recebendo assim as bênçãos do Pai Celestial em cada instante da nossa existência aqui na Terra, pressentindo a felicidade maior que o seu reino oferece e que o seu reino promete. Então assim nós encerramos o nosso estudo desse subitem do Evangelho segundo o Espiritismo e deixamos os nossos votos de que os amigos que nos acompanham tenham a condição, né, de praticar os ensinamentos do Evangelho, assim como todos nós temos tentado aqui na Terra. Vamos procurar essa
melhoria de vida, essa felicidade para todos nós. Deixamos assim o convite para os nossos próximos estudos e o nosso abraço fraterno. Nos vemos em breve. Até lá.